estamos começando mais um Papo Reto. E no nosso quadro A Psicóloga Explica, vamos ter a presença da especialista e queridíssima Simone Costa. Ela vai falar da evolução dos relacionamentos durante os anos. E um assunto no mínimo curioso, hein? Você sabia que alguns alimentos podem ajudar na hora H? Pois é, quem vai falar dessa novidade é a nutricionista Mayara Soares. Não sai daí que o nosso programa tá imperdível, hein? Antigamente, os casamentos eram arranjados, as mulheres não tinham direito de escolha e casavam extremamente jovens. Casar sem ser virgem era inaceitável para elas. O sexo era visto apenas como uma forma de ter filhos e para satisfazer um homem, sempre com as luzes apagadas e debaixo do lençol. Mas vale lembrar que nos bordéis as coisas eram diferentes, com a luz acesa, com danças burlescas e massagens. Essas práticas ainda são usadas na intimidade de muito casal hoje em dia. E quem vai falar um pouco mais pra gente sobre esse assunto é a psicóloga Simone Costa. Boa noite, Simone, tudo bem? Boa noite, Gabi, bem, obrigada. Simone, pra gente começar essa conversa, né? Quais são as principais semelhanças na paquera, no relacionamento de antigamente para a atualidade? Semelhanças fica um pouquinho difícil. As semelhanças já não existem muitas, né? Já não são as mesmas. Mas assim, o que eu posso falar para você é que os olhares ainda continuam, né? Aquela coisa de querer ficar perto, de saber da pessoa, procurar saber quem ela é por um amigo, de alguma outra forma, né? Isso ainda existe, mas está tudo bem moderno, né? Antigamente não existia ficar, hoje eles ficam. Antigamente, para se pegar na mão... Primeiro você conhecia a pessoa, né? Muito bem, conversava muito. Conversava a família. Exatamente. Até você chegar a pegar na mão, isso demorava meses. Muito mais ainda. Quanto mais um beijo, né? E seria muito mais demorado. E sexo mesmo só na hora do casamento. Então a paquera mudou muito, né? Era uma coisa muito demorada, muito lenta. Um tinha vergonha do outro. A mulher geralmente muito mais tímida que o homem. Hoje em dia não. A mulher, se ela está a fim de conhecer algum rapaz, ela tem o direito de ir e vir, perguntar, pesquisar, chegar nele, né? Porém, ainda existe um preconceito que eles pensam assim, como é que eu vou colocar? Que ainda, por mais modernidade que haja hoje em dia, eles procuram, o homem procura sempre ele abordar a mulher. Então, muitas vezes ainda, em muitos casos, quando a mulher chega a abordar um rapaz, né, um garoto, ela ainda não é vista de forma muito legal. Ainda tem esse machismo, né, na sociedade. Sim. Embora os direitos sejam muito parecidos, né? E assim, as coisas, pelo que eu observo, estão acontecendo muito rapidamente, né? Então assim, não tem aquele tempo de conhecer a pessoa primeiro, para ter um relacionamento, por exemplo, para ficar, igual você disse, namorar, casar. Talvez seja por isso que os casamentos de hoje, os namoros de hoje, não durem tanto quanto antigamente, né? Não vejo muito por esse lado, Gabi. Por quê? Ao mesmo tempo que antigamente tinha esse cortejo, como você mesma falou, essa coisa da conquista, né? Hoje em dia, você tem muito mais possibilidade de conhecer várias pessoas até você chegar naquela pessoa que realmente te encanta, te conquista. Então, essa é a diferença, né? Mesma coisa em relação ao sexo, né? Antigamente, a mulher casada era praticamente obrigada a se casar virgem. Sim. Era aquele homem, do dia que ela casou, o primeiro homem da vida dela, até o final da vida dela. Então acontecia o quê? A mulher só conhecia aquele homem. O homem já não. O homem tinha parâmetros, né? Sim. A mulher dele era sagrada na casa, mas ele tinha o direito a ir aos bordéis. E também não era questionado pela mulher. Hoje em dia já não. A mulher já tem esse direito de ter tido um relacionamento com um homem, não deu certo, se relacionar com outro, para ela também sentir o que ela quer. Ela poder escolher, fazer essa escolha, né?
Então eu não digo que um casamento duraria exatamente porque aquele casal, um só teve o outro, né? Eu acho que fica um pouco vago, eu acredito assim. Por próprias experiências do dia a dia em consultório, a gente observa assim, que uma mulher que praticamente só teve um único homem, um único conhecimento, tem aquela curiosidade. O homem já não tem, porque a sociedade aceita essa busca do homem por outras mulheres, é normal. E assim, existem alguns fatos que influenciaram, né, essa mudança na forma das pessoas se relacionarem, né? E está muito ligado a fatos históricos, à própria conquista dos direitos das mulheres, não é, Simone? Sim. A sociedade está mudando bastante, Gabi. Mas se a gente for pensar no mundo em geral, as sociedades que a mulher ainda tem que mostrar, depois que ela foi para a lua de mel, a primeira noite ela tem que mostrar que ela era virgem. Né? Tem que sair com o lençol do lado de fora. Exatamente, para a família inteira, ver tanto a dela quanto a do rapaz. Né? Ainda há países com casamentos arranjados, há países que o adultério é um crime, a mulher é apedrejada até a morte. E o homem não, o homem pode ter quantas mulheres ele quiser. Então, por um lado, em alguns países, sim, a sociedade já evoluiu muito, essa visão sobre relacionamento, sobre sexualidade, ela já está bem mais aberta. Em compensação, em outros, é bem retrógrado ainda. E assim, na hora de uma pessoa escolher o seu parceiro, por exemplo, as pessoas estão mais exigentes? As pessoas se preocupam muito com o futuro delas. A gente observa que algumas mulheres se preocupam com o status que ela vai ter, né, futuramente, sim, o que aquele homem pode oferecer para ela, né, que filhos ela teria, que condições esses filhos teriam no futuro deles, tendo aquele homem como pai. E assim, a gente observa que a sociedade, em alguns pontos, também ainda bem atrasada. Sim. Em que sentido? No sentido de que, se você observar, as mulheres ricas ainda casam com homens de nível social mais inferior. Baixo, né? Agora, homens homens ricos de nível econômico maior, dificilmente casam com mulheres de nível mais baixo que eles. Geralmente é da mesma sociedade, do mesmo grupo, que tem as mesmas condições financeiras. É que também tem aquele preconceito, né, de que, pelo menos a maioria dos homens e até as próprias mulheres pensam que as mulheres são interesseiras, né? E a gente vê muito, querendo ou não, a gente acaba vendo muito disso na própria mídia, em propaganda, por exemplo, né? Infelizmente existe isso, né, Gabi? Ainda é julgada. Em muitos casos a gente sabe que realmente não é só o interesse financeiro, existe amor no relacionamento. Né? A família às vezes vai contra, mesmo sabendo que tem um gostar de verdade, ela não aceita, porque o que a sociedade vai ver, para ela é muito importante ainda. Né? Ele não está preocupado com o sentimento, e sim com o status. Eu digo sempre assim, o homem é muito mais razão, a mulher é muito mais emoção. Essa é a grande diferença. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Papo Reto. Até já! Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no way. Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei. Eu vou fazer de tudo que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei seu nome. Se não é eu que vai fazer você feliz, se não é eu que vai fazer você feliz. Guerra.
Estamos de volta com o nosso Papo Reto. E para continuar essa entrevista, Simone, o sexo, depois de praticado pela primeira vez, ele é uma necessidade fisiológica? O sexo, nem que não tenha sido praticado pela primeira vez, ele é uma necessidade fisiológica do ser humano. É assim como o sono, a comida, a água, né? É mais uma necessidade fisiológica, sim. Todo ser vivo, ele se reproduz, né? E o que acontece? Mesmo que essa pessoa nunca tenha praticado sexo, ela vai sentir tesão, não vai ter como. Uhum. Primeiro ela vai se conhecer, né, para depois... Sim, os homens geralmente, Gabi, se conhecem muito mais rápido, desde menino, né? Geralmente a gente observa assim, se vê um menino com a mão dentro da calça assim, ninguém fica tão escandalizado. Se vê uma menina, todo mundo fala, meu Deus! Tira a mão daí! Não pode, é feio, aquela coisa toda. Então o menino acaba se conhecendo muito mais rápido e melhor do que uma menina, né? Tanto é que o homem se realiza mais facilmente do que a mulher. Então, Gabi, o que acontece? Se a gente observar um garotinho com a mão dentro da calça, o pessoal vai dar risada, vai achar engraçadinho. Se a gente observar, as pessoas observarem uma menina com a mão dentro da calcinha, vão ficar escandalizados. Tira a mão daí, isso é feio, não faz assim, não pode. Isso faz o quê? A mulher acaba não se conhecendo tanto quanto um homem, né? O homem se conhece muito mais. Ele se masturba, ele conhece o corpo dele muito mais fácil, né? Um garoto sozinho, ele chega ao orgasmo, né? Com facilidade. A partir do momento que ele já conhece bem o corpo dele, se manipula bastante. Agora, a menina já não. Ela tem aquele, mesmo sozinha, no canto dela, no quarto dela... Ela tem receio. Tem, porque é colocado para ela como uma coisa não digna, uma coisa não bonita, não legal. Então, ela carrega isso com ela. E o que acontece? Aos poucos, ela vai se tocando, ela vai se conhecendo, ela descobre as zonas de prazer do corpo dela, né? O que é mais legal para ela, o que mais a satisfaz. Mas isso é bem mais demorado do que com o menino. Sim, e que o sexo faz bem para a saúde, deixa as pessoas mais tranquilas, a gente já sabe, né? Agora, pessoas que praticam sexo demais, isso pode afetar atividades dela durante o dia, por exemplo? Gabi, tudo aquilo que é em excesso não é saudável. Dormir demais não é bom, comer demais não é bom, beber demais não é bom. O sexo também, em excesso também não é bom, né? A pessoa precisa se recuperar, porque queira ou não, um orgasmo, quando a pessoa tem um orgasmo, ela queima muitas calorias. Durante uma relação sexual também ela queima muitas calorias. Então o que acontece? Essa pessoa, se ela exagerar demais, vai dar um estado de fraqueza nela, né? Isso é fisiológico, o corpo também não vai aguentar. Então, tudo na medida é o essencial, né? Não existe um limite. Faça sexo tantas vezes por mês, tantas vezes por semana, tantas vezes por dia. Não é. Mas você percebe o teu corpo, né? As pessoas se conhecem. Por mais que gostem de praticar. Né? Sim. É lógico que é muito diferente você praticar o sexo porque você está excitado, do que você praticar o sexo por uma obrigação. E pensar só em sexo, aquela pessoa que pensa em sexo 24 horas por dia, isso é uma doença? É um transtorno, sim. É um transtorno? Sim. Qual transtorno seria? Olha, é uma compulsão, né? É uma compulsão. A gente pode falar que lembra o toque, né? A pessoa que tem uma mania, é uma mania, né? Então, por isso eu te levo o nome de maníaco. Uma pessoa que é muito voltada ao sexo, ele é um maníaco sexual. Então, é uma mania em excesso, né? Ele não consegue pensar em outra coisa, né? O tempo inteiro se masturbando ou procurando alguém para manter uma relação sexual. Então, é uma mania, é uma patologia, sim. Isso acaba também atrapalhando outras áreas da vida da pessoa, Ela né? não consegue se concentrar, né, Gabi? Tudo muda na vida dela. Ela está no local de trabalho, de repente passa alguém, uma mulher ou um homem, né? Depende da orientação que ele tem, passa uma mulher ou um homem, atrai ele, né? Ou atrai ela, que isso pode acontecer tanto com homem quanto mulher. Sim. Né? Essa mania. Então, ele se perde, a pessoa se perde inteira. Ela já se volta, já se imagina indo para a cama com aquela pessoa, fazendo isso, fazendo aquilo, como seria.
e aí aquilo tudo que ela estava fazendo fica para trás. Então ela começa a se perder mesmo. Doutora, infelizmente nosso tempo é curto e para a gente finalizar essa conversa, como você enxerga o relacionamento no futuro? Eu acredito que as mulheres terão muito mais direitos, né, muito mais liberdade de se colocarem, do que a respeito do que elas querem, do que elas gostam, onde elas gostam de ser tocadas, como elas gostam de fazer o sexo, e não esperar o homem ditar as regras, que um grande número de mulheres, infelizmente, ainda hoje, ficam à mercê de seus parceiros. Ter né? mais opinião e poder falar livremente, Sim, falar, né? não, eu não quero isso, eu gosto assim, isso me dá mais prazer, isso não me dá tanto prazer. Obrigada, Simone, pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Gabi, prazer foi meu. E no próximo bloco vamos ter a presença da nutricionista Maiara Soares. Ela vai falar dos alimentos afrodisíacos. Não saia daí! Mas eu me mordo de ciúme. Mas eu me mordo de ciúme. Sexo é escolha, amor é sorte, amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema. Estamos de volta com o Papo Reto. Agora a gente vai falar dos alimentos afrodisíacos. E esses alimentos podem apimentar durante a relação sexual. Eles são capazes de manter os níveis dos hormônios estrogênio e testosterona adequados, que são os hormônios relacionados ao desejo sexual. Quem vai falar mais sobre isso é a nutricionista Maiara Soares. Tudo bem, Maiara? Boa noite. Boa noite, Gabi. Tudo? Maiara, para a gente começar a nossa conversa, né, o que são alimentos afrodisíacos? Bom, os alimentos afrodisíacos são todos aqueles que têm, basicamente, vitamina, um pouquinho de carboidrato, o lipídio, que seriam as gorduras boas, e a proteína boa. Então, assim, são todos alimentos que vão trabalhar na função de vasoconstrição e vasodilatação dos vasos. E levam os neurotransmissores, que são sinais para o cérebro dizendo que aquilo está bom ou está ruim. Então, é aqueles sentidos de dor, de felicidade. Então, são esses alimentos que vão mostrar o que são capazes para aumentar o libido da pessoa. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta, né? Essas substâncias que são encontradas nesses alimentos, tem alguma substância que faz parte da composição do Viagra ou não? Não tem nenhum alimento que é relacionado com o Viagra. Porque assim, o Viagra ele é utilizado para um problema que é a disfunção erétil. Então assim, não tem nenhum alimento que trata essa disfunção. Tem um alimento que é basicamente parecido, não que faça a mesma função, mas que é vasodilatadora, que é uma flor chamada catuaba. Essa flor catuaba, ela tem o poder de vasoconstrução e vasodilatação. Então, na região pélvica e também na parte peniana, no corpo peniano, ela vai fazer que o fluxo sanguíneo aumente e aumentará a ereção e prolongará a duração do sexo. Mas não é indicado que troque o Viagra, se você faz o uso, pela catuaba. Então, teria que relacionar. Se você tem disfunção erétil, teria que procurar o seu médico urologista, mas se você quiser prolongar o sexo e é saudável, tudo ok, então poderia fazer o uso da catuaba em si, a planta. Hoje em dia encontramos catuaba na forma diluída em álcool.
Então, assim, você pode utilizar essa catuaba? Sim, mas se fosse um cálice pequenininho, quase nada, porque assim, álcool em excesso também iria fazer com que o músculo tenha fadiga e você teria sonolência. Ele não iria ter um bom desempenho sexual. Em vez de ajudar, né, iria atrapalhar, então. Iria atrapalhar na hora do sexo. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os alimentos que estão aqui na mesa são todos afrodisíacos, né? A gente separou maçã, banana, tem temperos, amendoim, pimenta. Eles funcionam como, basicamente, no corpo? É através da vasodilatação, certo? Isso, através da vasodilatação. Cada alimento é responsável de fazer alguma coisa. Exemplo, a maçã, ela tem a quercetina. A quercetina tem um trabalho de envelhecimento. Então, ela ajuda a compor as células para não ter o envelhecimento. Então, ela vai trabalhar naquela parte onde as células envelhecidas serão removidas e teria construção de novas células. Também, o odor dela iria fazer com que mexesse na parte psicológica e ela daria qualidade para o sêmen. É importante dizer, né, Mayara, que todos esses alimentos aqui são um paliativo, né? É importante a pessoa fazer o uso constante, né, na dieta, ter uma dieta saudável, para que eles tenham um efeito. Sim, seria ideal você consumir todos os dias esses alimentos, ou se não, esporadicamente, você colocar em 3 vezes ao dia ou 3 vezes na semana, dependendo. Porque assim, o uso, hoje eu vou comer uma maçã e vou ter o desempenho físico? Não. Você vai ter que comer uma maçã hoje, amanhã, depois de amanhã, para que isso venha a acontecer ao longo do tempo. Temos alimentos que quando você ingerir naquele exato momento, vai te dar a sensação de libido maior, vai ter a prolongação do sexo e vai ter maior sensibilidade. Qual alimento que... Então, o gengibre. O gengibre, por ser um alimento termogênico, ele vai fazer com que o seu corpo tenha aquela vasoconstrução e vasodilatação muito rápida. Então, vai fazer o quê? Que aquele sangue passa muito rápido, vai ter aquela parte erétil do homem, e para a mulher vai dar sensibilidade. E o gengibre também, ele vai fazer com que cele as células e vai fazer com que os neurotransmissores mandem para o cérebro aquela sensação de prazer, aumentando o prazer, então, da mulher e do homem. Entendi. Então, assim, a forma, por exemplo, como o gengibre funciona no homem é diferente de como ele funciona na mulher. Sim, porque com a mulher, ele vai dar mais aquela sensação de prazer e aquela sensação de libido. Para o homem, ele daria mais a prolongação do sexo, né? E esses alimentos, eles têm alguma contraindicação ou qualquer pessoa pode usar? Então, não tem contraindicação. O único na hora de falar, a gente tem falado de chocolate, mas assim, todo chocolate? Não. O chocolate indicado é o chocolate 70% cacau, porque é o cacau que vai fazer com que aconteça isso, porque ele tem um poder antioxidante, também tem a presença de cafeína, então essas substâncias que vão atuar, né? Agora, quando a gente ingere alimentos como o chocolate, que é o hidrogenado, que tem muita gordura, vai acontecer diferente, porque o músculo vai ter aquela fadiga e não vai ter uma prolongação do sexo. Você vai ter uma sonolência, vai acabar sendo mais rápido, não vai ser muito agradável. A mulher, ela em quesito de libido, ela é muito ligada ao psicológico para se sentir excitada, né? Tem algum alimento que pode ser usado, que entra nessa função um pouco mais neurológica da mulher, por exemplo? Tem, sim. O alho, pelo fato do alho ter um pouco de selênio também, ser antioxidante, ele também trabalha com odor. Então, na hora da preparação do alimento, você não vai ingerir um alho inteiro, você vai colocar na alimentação, né? Então, na preparação, aquele cheiro já inibe, ela vai trabalhar com a serotonina, com a dopamina. Então, ela vai tirar o estresse, porque o problema da duração do sexo é por causa do estresse. Então, quanto mais estresse, mais ansiedade, menos o tempo de duração. Então, o alho, ele trabalha com isso. A canela, o cravo, a pimenta, são alimentos que têm um odor com que a mulher sinta aquilo, receba pelos neurotransmissores e passe para sua parte genitália. Principalmente também a rosa. Aqui a gente não tem muito costume de ingerir rosa, de comer como salada. Mas em alguns países realmente isso acontece. Mas só o fato de você jogar a rosa, ter a presença da rosa no ambiente, já estimula a mulher, já faz com que ela tenha um desejo maior e a atração de libido. E também, quando tem a presença de rosa com canela e gengibre, é mais fácil chegar no ponto G. E da onde que surgiu a ideia de que os alimentos podiam ajudar na hora H? Bom, essa ideia é bem antiga, ela veio lá de muito tempo.
por causa de Afrodite. Afrodite utilizava temperos para que ela seduzisse o odor do que ela fazia, a alimentação que ela fazia. Por isso que ela é considerada a deusa do amor. Então, nessa preparação, nessa preparação foi passando com o tempo, dizendo assim, então tal alimento ele é bom para o sexo, tal alimento não é bom. Cientificamente, não podemos dizer que todos vai fazer aquilo ou não. Mas assim, não tem problema, não tem contraindicação você utilizar. Obrigada, Mayara, pela sua participação. Obrigada eu. Olha, eu tenho certeza que o pessoal de casa vai fazer uso dessas dicas. A gente se vê no próximo Papo Reto. Obrigada pela audiência e até lá. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um